E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui, professor Denilson Seixas. Hoje vamos tratar de um assunto que é inclusão escolar. Então, é um tema que gera bastante debate aí na sociedade, muitos a favor, outros contra a inclusão. E nós vamos ver aí algumas situações relacionadas à ideia do Rubem Alves, que ele trabalha neste livro aqui, que é Conversas sobre Educação. Então, trouxe esse livro aqui para vocês. Além de outros assuntos que ele trabalha nesse livro aqui, um dos assuntos, então, é sobre a inclusão escolar. Então, ele mostra ali alguns argumentos de algumas pessoas que são contrárias à inclusão, e a gente vai ver quais são esses argumentos, né? Por exemplo, que o ritmo das crianças com necessidades especiais seria, em determinada situação, talvez, né? Não de uma forma geral, mas às vezes em formas específicas, o ritmo poderia ser um ritmo mais lento, né? E isso poderia comprometer ali a aula. Outra situação, outro argumento, que a atenção do professor não seria uma atenção completa para a turma como um todo. Então, isso ia prejudicar o andamento da aula. Então, o professor teria que dar mais atenção para o aluno com necessidades especiais. Isso daria prejuízo para os outros alunos, né? Para os outros colegas. Também, outro argumento de que deveria haver escolas especializadas para incluir essas crianças com necessidades especiais. Então, existem vários argumentos aí que são contrários a esse tipo de inclusão, inclusive também afirmando que as escolas não estão preparadas e que também os professores não estão preparados para isso, né? E que a formação do professor também deveria ser uma formação voltada para esse tipo de trabalho e que as graduações não trabalham muito esse tipo de atividade. E que a escola, então, também não tem uma estrutura para a inclusão, uma estrutura preparada com materiais pedagógicos e uma estrutura, né, material, então, própria para a inclusão escolar. O Rubem Alves, então, ele mostra ali algumas ideias que ele tem sobre isso. Então, por exemplo, ele nos mostra que uma das tarefas da educação é o saber conviver. Então, ele diz que seria necessário ter crianças com necessidades especiais na escola, justamente para que a gente possa conviver com pessoas que têm, né, algumas necessidades especiais. Isso é tarefa da escola, é tarefa da educação, o saber conviver com o diferente, com aqueles que não são iguais a nós, que são pessoas que têm essas necessidades especiais e que, então, elas trariam benefícios para a escola e para os alunos, e para os professores, para os funcionários, né, para a comunidade escolar como um todo. Então, o saber conviver é um dos grandes pontos aí que ele coloca como importantes na educação. Inclusive, ele fala, deixa eu só pegar aqui a página, ele diz assim, ó, uma das tarefas, né, da educação é ensinar a conviver. A vida é convivência com uma fantástica variedade de seres humanos, velhos, adultos, crianças, das mais variadas raças, das mais variadas culturas, das mais variadas línguas, e essa diversidade, então, é isso que ele quer mostrar, que é importante ter esta convivência com a diversidade, que isso traria benefícios para a escola e para a sociedade como um todo, né? A gente não pode fechar os olhos para essa diversidade. Essa diversidade existe, isto é bom para a sociedade, é uma riqueza para a sociedade, traria benefícios como um todo. Então ele cita assim, ó, conviver é viver bem em meio a essa diversidade.
E parte dessa diversidade são as pessoas portadoras de alguma deficiência ou diferença. Elas fazem parte do nosso mundo. Elas têm o direito de estar aqui. Elas têm o direito à felicidade. Então, trabalha então com essa questão também do direito, né? Então, são pessoas como todos os outros, portadoras de direito. Então, por isso, necessitam estar em uma escola onde todos os outros estejam, né? E não em uma escola excluída dos outros, né? Uma escola à parte dos outros também, né? Ele depois aqui mostra sobre um argumento que ele traz aqui também, ele diz assim, ó, se o seu filho ou sua filha não aprender a conviver com a diferença, com os portadores de deficiência, e a ser seus companheiros e amigos, garanto-lhes, eles serão pessoas empobrecidas e vazias de sentidos nobres. Assim, de que vale passar no vestibular? Então ele tenta reforçar essa ideia de que a educação não é só para passar no vestibular, não é só para fazer o Enem, não é só para passar nas provas que a escola solicita aos alunos. A escola e a educação, ela tem um sentido muito mais amplo do que isso, né? E isso seria reduzir o campo da educação, né? Trabalhar no sentido do vestibular, do Enem, nesse sentido aí, e das avaliações, né? Então, o sentido da educação é muito mais complexo e é muito mais amplo, então. E depois ele traz uma pequena história aqui, que eu achei bem interessante também, que eu vou ler para vocês aqui. Então, ele diz assim, ó, li numa cartilha de curso primário a seguinte história. Viviam juntos o pai, a mãe, um filho de 5 anos e o avô, velhinho, vista curta, mãos trêmulas, né, o avô. As refeições, por causa de suas mãos fracas e trêmulas, ele começou a deixar cair peças de porcelana em que a comida era servida. A mãe ficou muito aborrecida com isso, porque ela gostava muito do seu jogo de porcelana. Assim, discretamente disse ao marido: seu pai não está mais em condições de usar pratos de porcelana. Veja quantos ele já quebrou. Isso precisa parar. O marido, triste, com a condição de seu pai, mas ao mesmo tempo sem desejar contrariar a mulher, resolveu tomar uma providência que resolveria a situação. Foi a uma feira de artesanato e comprou uma gamela de madeira e talheres de bambu para substituir a porcelana. Na primeira refeição em que o avô comeu na gamela de madeira, com garfo e colher de bambu, o netinho estranhou. O pai explicou, e o menino se calou. A partir desse dia, ele começou a manifestar um interesse por artesanato que não tinha antes. A criança, né? O netinho, no caso. Passava o dia tentando fazer um buraco no meio de uma peça de madeira com um martelo e um formão. O pai, entusiasmado com a revelação da vocação artística do filho, lhe perguntou: o que é que está fazendo aí, filhinho? O menino, sem tirar os olhos da madeira, respondeu: estou fazendo uma gamela de madeira para quando você ficar velho. Por isso é que pode acontecer, se os seus filhos não aprenderem a conviver numa boa com crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais. Então essa historinha aí mostra, né, que todos nós, um dia, nós vamos ter alguma necessidade especial. Um dia nós vamos envelhecer, nós vamos perder parte da nossa motricidade, né, da nossa força, da nossa visão, da nossa audição também. E isso mostra que as crianças, elas têm que estar preparadas, né, para a convivência com essa diversidade. Então é isso que o Rubem Alves quer mostrar, que
a diversidade na escola e em todas as outras instituições da sociedade, ela deve ser vista como uma riqueza, como algo que nos ensina a cada momento, né? Então, vai nos ensinar a gente a ser mais solidários, a ser companheiro e outros benefícios também. Certo, gente? Então, hoje trouxe aqui essa reflexão do Rubem Alves em seu livro Conversa sobre Educação, trabalhando então um pouco sobre a inclusão escolar. Fica a reflexão a todos aí. Certo? Então, um grande abraço para vocês e até um próximo vídeo aí.